vamos resolver agora a questão 31 do livro Fundamentos de Física, volume 2, página 69, do livro do Halliday. A questão diz o seguinte: na figura, que nós estamos vendo aí abaixo, uma barra não homogênea está suspensa em repouso na horizontal por duas cordas de massa desprezível. Uma corda faz um ângulo θ de 36,9 graus com a vertical, e uma outra faz um ângulo de 53,1 graus com a vertical. Se o comprimento L da barra é de 6,10 metros, calcule a distância x entre a extremidade esquerda da barra e o seu centro de massa. Veja que ele está indicando aí aonde é o centro de massa. Então, mesmo a barra não sendo homogênea, nós não precisamos ter a preocupação de calcular o centro de massa, porque ele já foi informado na questão. E ele quer que a gente calcule justamente o valor de x, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que nós temos que fazer é representar todas as forças que estão atuando na barra. Vamos então começar aqui a representação destas forças. Vamos começar pelo lado esquerdo, onde nós temos aqui essa tração, que eu vou chamar esse fio de fio esquerda, tá? Onde no ponto de amarração do fio na barra, nós temos aqui uma tração, que eu vou chamar essa tração de TE, para fazer referência ao fato de ela estar atuando do lado esquerdo da barra, tá bom? Então, nós temos aqui a tração TE. Do lado direito, nós temos um outro fio, também aplicando uma tração na barra. Já essa tração, eu vou representar como TD, para representar que ela está atuando no lado direito da barra, tá bom? Veja que essas duas trações encontram-se inclinadas com relação ao posicionamento da barra. Então, nós já podemos começar decompondo essas trações para facilitar a nossa análise. A tração da esquerda, nós vamos encontrar, portanto, uma componente vertical, que eu vou chamar de TEY, e uma componente horizontal, que seria o TEX. Da mesma forma, eu vou fazer do lado direito. Nós vamos ter uma componente vertical, que eu vou chamar de TDY, e uma componente horizontal, que eu vou chamar de TDX. Beleza? Além dessas trações, nós temos também o peso da barra. Este peso que está atuando no centro de massa, portanto, atuando neste ponto onde está indicado o centro de massa, eu vou representar apenas com um vetor indicado pela letra P, por ser o peso da barra. Tá bom? Então, tá aí as forças que estão atuando no nosso sistema. Primeira condição que nós temos de equilíbrio, que a barra precisa respeitar para estar em repouso, é que a força resultante seja igual a zero. Como isso tem que acontecer tanto na horizontal como na vertical, vamos analisar aqui primeiro o que acontece no eixo X. No eixo X, para que a resultante seja zero, tudo que aponta para o lado esquerdo tem que ser igual ao que aponta para o lado direito. Então, nós vamos ter que o TEX tem que ter o mesmo módulo do que aponta para o lado direito, que é o TDX. Quem seria o TX? Veja que esse ângulo θ, ele é alterno interno a este ângulo bem aqui. Está aqui o ângulo θ. Como ele está separado do TX, então nós podemos afirmar que o TX seria o TE vezes o seno de θ. Enquanto que da mesma forma acontece do lado direito, esse ângulo ele é alterno interno a este ângulo bem aqui, onde ele estaria sendo representado neste ponto, fazendo com que o TDX também seja também separado a ele. Portanto, o TDX seria o TD vezes o seno deste ângulo. Tá bom? Sendo assim, nós podemos agora analisar o equilíbrio no eixo Y. No eixo Y, tudo que aponta para cima tem que ser igual ao que aponta para baixo. Então, o TEY somado ao TDY tem que ter o mesmo módulo do que aponta para baixo, que é o peso da barra. Daí, então, nós podemos dizer que se o TX é o TE seno, o TEY é o TE cosseno de θ. Mas, se o TDX é o TD seno deste ângulo, o TDY é o TD cosseno deste mesmo ângulo, e isso vai ser igual à massa da barra vezes a gravidade local, tá? Temos então duas equações. Veja que dessas duas equações nós temos com valores desconhecidos o TE
e o TD, a massa e a gravidade. Então a gente precisa, apesar de a gente poder utilizar aí a gravidade como 9,8. Então nós temos basicamente 3 valores desconhecidos, tá? Para que a gente possa então resolver essa questão, nós precisamos de uma outra condição de equilíbrio. A outra condição de equilíbrio, além da força resultante ser igual a zero, é que o torque resultante ele também seja igual a zero. Então, o torque que nós vamos representar pela letra tal, ele precisa também ser igual a zero para que esta barra encontre esse equilíbrio. Para que esse torque seja zero, nós vamos ter que todos os torques que tentam girar a barra no sentido anti-horário sejam o mesmo valor dos torques que tentam girar a barra no sentido anti-horário. Para isso, nós vamos escolher um ponto da barra como nosso suposto eixo de rotação, que pode ser qualquer ponto da barra, visto que ela não está rotacionando. Então a gente pode escolher um ponto aqui como sendo um suposto ponto de eixo de rotação, só para a gente poder, a partir daquele ponto, determinar quais são as distâncias dos braços de alavanca. Eu vou então, por questão de facilitar a nossa resolução, escolher este ponto, essa extremidade esquerda da barra, como nosso eixo de rotação. Veja que as forças que atuam neste ponto não geram torque, então a tração esquerda ela já não vai gerar torque, gerando torque, portanto, apenas a tração direita, que na realidade não é toda ela, visto que a componente horizontal ela passa, o seu eixo ela passa pelo eixo de rotação, não gerando torque, então apenas a componente y dessa tração gera torque, no sentido anti-horário. O seu torque, então, que a gente vai representar como sendo o valor da força, TDY, vezes o braço de alavanca, que é o comprimento da barra, L, vai ter que ser igual ao outro torque gerado pelo peso, tentando girar a barra no sentido horário. Este torque calculado pelo próprio peso da barra, mg, vezes o braço de alavanca, que é essa distância, x. Tá? Então nós teríamos aqui essa relação. Como nós já sabemos, o TDY é o TD cosseno do ângulo. Então, o TDY é TD vezes o cosseno deste ângulo, vezes o comprimento da barra, tem que ser igual a mg vezes x. Tá? Veja que a gente já pode isolar esse mg nessa expressão e substituir na expressão de cima. Então, vamos fazer isso aqui no próximo slide. Vamos lá. Então, pessoal, essas são as 3 equações que nós encontramos no slide anterior, tá? Baseado nessas 3 equações, nós vamos tentar encontrar aqui o valor de x. Veja que o valor de x ele só aparece nessa última equação. Então, a gente precisa substituir nessa última equação o que seria o valor de TD e o mg. Então, o TD nós vamos tirar desta primeira equação, que ele seria TD é igual ao TE vezes o seno de θ dividido pelo seno. Então, vamos lá, vamos substituindo aqui os valores. O TD, então, ele é o TE vezes o seno, deixa eu calcular aqui quanto é que é o seno de 36,9. Dá 0,6 vezes 0,6 dividido pelo seno de 53,1, que é 0,8. 0,8. Então, 0,6 dividido por 0,8 dá 0,75. TD, então, é igual a 0,75 vezes o TE. Tá? Então, a gente já tem essa relação aqui entre o TD e o TE. Vou substituir esse valor na segunda equação para a gente encontrar aqui o TE vezes o cosseno do θ. Cosseno de 36,9 dá 0,8. 0,8 mais o TD, que é 0,75 vezes o TE, vezes o cosseno de 53,1. Cosseno de 53,1, que é 0,6. 0,6. Isso é igual a mg. Então, o mg ele vai ser 0,75 vezes 0,6 dá 0,45, mais 0,8 dá 1,25. Então, o mg é 1,25 do TE. Então, pessoal, ó, nós já encontramos quanto vale o TD em função do TE, encontramos o mg em função do TE. Agora, nós vamos substituir essas duas informações na última equação, que é a que nós estamos precisando, tá certo? Vamos lá, então.
Vamos lá então. Pegando agora essa terceira equação, nós temos aqui o TD, que é 0,75 do TE, vezes o cosseno de 53,1, que é o 0,6, vezes 0,6, vezes L, é igual o mg, que o mg é 1,25 vezes TE vezes x. Veja que o TE agora apareceu nos dois membros da equação, nos permitindo então cancelar o TE de um lado com o TE do outro. E aí nós vamos ter que o 0,75 vezes 0,6, 0,75 vezes 0,6, 0,45, 0,45L é igual a 1,25x. Passando então 1,25 para o outro lado dividindo, nós vamos ter que o x vai ser 0,45 dividido por 1,25 dá 0,36, 0,36 do L. Como ele informou que o comprimento da barra é de 6,10 metros, então nós vamos calcular o x como sendo 0,36 de 6,10, que dá 2,196 metros, que é aproximadamente 2,2 metros. Ok? Então tá aí a resposta da questão 31.